Vamos lá, minha gente, conversar um pouquinho sobre este Barcelona 3, Atlético de Madrid 1 de virada. O Barça venceu no Camp Nou pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol nesta terça-feira, uma rodada muito relevante, né? Além desse jogo que era fundamental nas contas envolvendo o G4, ainda o Real Madrid tem uma partida dificílima em San Mamés contra o Atlético de Bilbao. E agora tem 4 pontos à frente o Barcelona. O Real Madrid vai ter que se virar para conseguir vencer o seu jogo. O empate já fica ruim a nível das contas da pontuação. E era uma vitória importante para o Barcelona, porque o Atlético de Madrid estava numa fase espetacular. E eu já digo o seguinte, e está numa fase boa. Para mim, cara, de todos os jogos que eu vi do Barça nessa temporada, essa foi uma das melhores exibições. Talvez a melhor. Eu ainda tenho uma tendência de jogar para Newcastle, por ser fora de casa, Liga dos Campeões, pela forma com que o time conseguiu controlar com a bola o Newcastle, escondeu a bola e, enfim, não deixou que o Newcastle conseguisse jogar o seu futebol de transição ou não de transição, de força, enfim. Mas esse jogo contra o Atlético de Madrid me deu algumas indicações importantes daquilo que o Hans Flick tem tentado melhorar e daquilo que o time tem conseguido assimilar, né? É óbvio que o Barcelona precisava melhorar, é óbvio que o Barcelona ainda precisa melhorar na temporada, muitos aspectos, mas esse jogo é não uma luz no fim do túnel, mas um indicativo que as coisas podem começar a melhorar, especialmente por conta do retorno de jogadores do departamento médico, jogadores esses tão importantes, né? Gostei de várias nuances e vou explicar aqui para vocês, mas antes, deixa o like, comentário e se inscreve. Primeiro de tudo, falar e destacar o cérebro e o coração. Tá poético, Quesada, né? Passou uma semana com o Fred Caldeira lá em Londres e voltou poético. Mas é verdade, cara. O homem que dita o tempo, o homem que esconde a bola, o homem que consegue organizar a meiuca do Barcelona, organizar a saída de bola, verticalizar os passes, roubar bolas, enfim. O Pedri é o cérebro desse time, cara. E o Pedri voltou de lesão, condicionado fisicamente, e faz uma partidaça. Para mim, ele foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. As estatísticas são brutais, O Pedri teve 94% de acerto de passe, 86% de acerto nas bolas longas, 95% de acerto de passe no campo do adversário. Todo jogo do Barcelona passava por ele. E muitas vezes o Barcelona queria fazer uma coisa que tem feito errado, que é acelerar no momento em que não deve. A equipe recupera a bola, ou a bola vai parar no Lamine Yamal, ou a bola ia antes parar no Rashford, quando o Rafinha não estava recuperado, enfim. E os caras iam para um contra um e já perdiam, e aí não dava tempo para a defesa respirar, e não dava tempo também para ter pulmão suficiente para verticalizar a jogada, para atacar com cabeça, enfim, pensar o jogo. E o Pedri tentava a todo momento controlar esse ritmo, né? E o time busca, quando as coisas começam a fluir, o time busca o Pedri para que ele pense o jogo do Barcelona. Então ele é o cérebro da equipe. Hoje ele fez um partidaço, deu uma assistência, participou do segundo gol e saiu ovacionado pela torcida no Camp Nou. Não é a primeira vez e não será a última, né? Para quem conhece um pouquinho de futebol, sabe que por mais que o mágico seja o Lamine, por mais que o João Garcia tenha uma importância hoje muito grande no Barcelona, porque mais uma vez foi bem em alguns momentos ali fazendo defesas importantes, tendo intervenções importantes, por mais que você tenha o Lewandowski, e não é o caso de hoje, já vamos falar dele fazendo muitos gols como fez na temporada passada, o Rafinha, enfim, o Pedri é a aura do futebol. Daquilo que o barcelonista mais gosta, talvez, né? Óbvio que a magia encanta todo mundo, mas essas características é impressionante. O Pedri hoje foi, para mim, o melhor jogador em campo. E aí eu falei do cérebro e quero falar do coração. Rafinha. O Messi teve o seu nome cantado no minuto número 10, isso já é de praxe, né? Maior jogador da história do clube.
Mas o Pedri teve o seu nome cantado quando foi substituído depois do minuto 70, por questões físicas, obviamente, o Hans Flick teve que tirar ele. E o Rafinha, mais uma vez, teve o seu nome cantado, ecoando nas paredes do estádio, porque mais uma vez fez uma partida de leão em campo. O Rafinha é um leão em campo, cara. Abraçadeira de capitão, esquece Frank de Jong, esquece Ronald Araújo, esquece qualquer outro jogador. A abraçadeira de capitão do Barcelona tem que ser do Rafinha, cara. Porque ele tem uma capacidade de mexer com o estádio, de mexer com os seus companheiros, de ler exatamente o que o Hans Flick pede dessa equipe. E fora isso, é um jogador extremamente capacitado para decidir os jogos. Ele é decisivo, né? Em gols e assistências, em jogadas, em movimentações. Hoje, por exemplo, o gol que ele faz com um passe mágico do Pedri para empatar o jogo, verticalizando, quebrando linhas, é um gol em que ele está posicionado no lugar do Lamine Yamal, como um cara de beirada, ou um atacante pelo lado direito, né? Porque ele está mais centralizado, mas caiu para a direita, confundiu a marcação e recebeu esse passe disruptivo e aproveitou para empatar o jogo. Não tremeu. Aliás, o Barcelona respondeu muito bem ao gol que tomou, né? E o Rafinha é o coração dessa equipe, assim. A forma de pressionar, a forma de jogar encanta qualquer torcedor, né? É um torcedor dentro de campo e é um líder dessa equipe. Então, os dois foram substituídos no mesmo momento, o Pedro e o Rafinha, e os dois foram ovacionados. Contextualizando aqui numa ordem mais cronológica, né? Eu gostei muito do primeiro tempo do Barcelona. Eu acho que o gol que o Barcelona toma é o disco arranhado, é o mais do mesmo, né? É um museu de grandes novidades, porque o Barcelona vai fazer a linha alta e a maioria das vezes vai dar certo, outras não. E quando não der certo, o Barcelona vai tomar um gol. A torcida do Barça já espera isso, né? Que o Barcelona vai tomar um gol durante o jogo. Isso tem acontecido com muita frequência. 90% dos jogos do Barcelona toma um gol. E mais uma vez, né? Esse foi por um detalhe ali. O Baena conseguiu sair na cara do João Garcia e fazer 1-0. Mas foi um acaso. O gol do Atlético de Madrid no primeiro tempo foi um acaso, tá? Porque o Barcelona foi muito superior ao Atlético de Madrid no primeiro tempo. O Barcelona teve mais bola. O Barcelona teve 12 ou 13 finalizações contra uma do Atlético de Madrid. O Barcelona buscou mais o jogo, o Barcelona controlou as ações e o Atlético de Madrid entrou para fazer aquilo, né? Se defender numa linha de 5 e buscar a transição à velocidade dos seus jogadores, com o Simeone, enfim, com o Willian Álvares, com esses jogadores. Então, foi um jogo muito bom no primeiro tempo do Barcelona, tanto que empata o jogo merecidamente, né? E poderia ter virado no primeiro tempo. O empate sai desse gol que eu descrevi, depois de algumas oportunidades que o Barcelona foi criando, foi gerando. Eu gostei muito de uma nuance tática com o Gerard Martin jogando de zagueiro pelo lado esquerdo. Esse moleque tá ganhando a posição, tá? Eu critiquei bastante ele na temporada passada como lateral, porque ele tem alguns probleminhas de enfrentamento ali, alguns probleminhas especialmente de subir para auxiliar o ponta, e é fundamental, né? Porque o Baldé faz isso muito bem, e o time respira dessas subidas no corredor esquerdo. Ele tem dificuldade, mas como zagueiro pelo lado esquerdo, ele tá indo muito bem. Hoje ele fez uma falta, tomou o cartão amarelo, falta que tem que fazer, cara. Né? Varreu o Simeone porque tinha que fazer, lateralizada. Ali, ou era falta, ou poderia ser o gol do Atlético de Madrid. E fora isso, assim, tempo de bola, ganhou vários duelos contra o Sorloth no corpo no segundo tempo, ganhando, enfim. O Gerard Martins tá funcionando muito bem e tá dando respostas no momento em que o Hans Flick precisa de respostas. Porque é o momento em que o Ronald Araújo quebrou mentalmente, né, em que o Christensen não é uma opção tão confiável assim, tanto que ele tem entrado para jogar de volante ao lado do Eric Garcia, e que precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo, né? Com a saída do Inigo Martinez, enfim, para fazer dupla com o Paco Barci. Mas a nuance que eu falei não é nem sobre a característica e a qualidade do Gerard Martin, e sim
a questão de construção com 3 zagueiros, né? Ele libera o Baldé pelo lado esquerdo e o Baldé se torna quase um ponta, mas mais um homem de meio campo para criar superioridade no setor. Ele passa o Gerard Martin como zagueiro pelo lado esquerdo, o Pau Cubarsí, que tem uma qualidade de passe mais centralizado, e o Koundé para fazer essa linha de 3. Então, repertório. Lembra que a gente falava de repertório? E aí, outra nuance que eu gostei bastante é a movimentação do ataque. Porque o Lamine Yamal, parado na direita, recebendo bola, indo para cima, é muito mais fácil para a defesa adversária, para o sistema defensivo adversário, tentar anulá-lo com 2 ou 3 jogadores, do que um Lamine Yamal, que às vezes ataca corredor central, que às vezes cai pela esquerda. Hoje ele estava caindo pela esquerda, trocando de posição com o Rafinha. É que o Lewandowski é um cara mais estático, mas eu suponho, por exemplo, se fosse um Harry Kane, aí era loucura, porque ele iria abrir espaços para que outros jogadores infiltrassem. Então, assim, o Ferran é um cara mais móvel, pode fazer essa movimentação para confundir a defesa do Atlético de Madrid, que estava muito bem postada, que sabe se defender. É um time que não tomava gol há muito tempo, é um time que vinha de 7 vitórias consecutivas. E isso torna a vitória ainda maior. Quando eu falo que essa é uma das melhores exibições do Barcelona, tem também em conta o adversário que está do outro lado, né? E o Barcelona encontrou o seu gol de empate e depois teve nos pés do Lewandowski numa boa jogada do Dani Olmo. Parêntese aqui, o Dani Olmo fez um grande jogo hoje. Muito mais ligado, muito mais atento, indo pro drible curto, que ele é muito bom em espaço curto e sempre foi no RB Leipzig. Tava precisando de um jogo desse, talvez, o Dani Olmo. Saiu machucado com a questão do ombro ali na hora que fez o gol. Mas o Dani Olmo sofre o pênalti, o Lewandowski mete a bola na lua. Um questionamento que eu faço: quem é o batedor de pênalti do Barcelona nessa temporada? Será o Lamine Yamal? Como a gente teve algumas indicações no início da temporada? Ou é o Lewandowski, quando ele estiver em campo? Porque não é a primeira vez que ele perde e, cara, é bizarra a forma que ele perde, né? Então não pode um jogador do calibre dele perder o pênalti da forma que perdeu. Depois ele tem uma cabeçada que o Oblak faz mais a defesa do que propriamente ele perde o gol, mas é uma cabeçada que ele tá sozinho. E foi um jogo muito, muito, muito abaixo do Lewandowski, assim. Ele não acertava uma. Ele participa do gol do Dani Olmo, da virada no segundo tempo, mas mais na trombada do que na qualidade. E hoje ele fez uma partida muito ruim, tanto que foi substituído pelo Ferran no segundo tempo. Um dos piores jogos que eu já vi do Lewandowski com a camisa do Barcelona, não só pelo pênalti perdido, mas também pelo pênalti perdido. No gol do Dani Olmo, da virada, é mais uma vez uma jogada que nasce pela direita, mas que vai parar no Pedri, e o Pedri, cara, sem medo nenhum, dá o passe vertical, encontrando o Dani Olmo, a jogada segue e sai, e o Dani Olmo gira muito bem para fazer. Ele nem olha pro gol, né? Ele gira, bate de primeira para fazer o 2-1. Depois das mudanças, é verdade que o Atlético de Madrid ganhou terreno, ganhou o campo. E foi arriscado o que o Hans Flick fez, mas eu entendo que é uma questão médica, né? Ele tinha que tirar o Rafinha, ele tinha que tirar o Pedro, ele tinha que tirar alguns jogadores e tentar segurar o resultado. Colocar o Rashford, colocar o Ferran para ter mais capacidade de pegar o Atlético de Madrid na velocidade, né? Na transição, no contra-ataque. Mas é um risco, né? O lance talvez mais perigoso foi do Almada, que ele tenta driblar todo mundo para fazer o gol, acaba perdendo o gol, mas o Barcelona correu o risco ali de tomar o gol de empate, e aí ia ficar uma situação bem complicada num jogo em que não era tão complicado assim, né? Pelo que o time fez. E aí depois o gol sai do Ferran no apagar das luzes. O Rashford ainda tem uma outra oportunidade. O João Garcia também vai bem em algumas oportunidades da equipe do Atlético de Madrid. Ressaltando, é uma vitória grande, tá? É uma vitória grande porque coloca o Barcelona com 37 pontos contra 36 do Real Madrid. Faz o Barcelona vencer finalmente um jogo grande. Não venceu o Real Madrid, não venceu o Chelsea, não venceu o Paris Saint-Germain. Precisava de uma vitória nessa temporada para conseguir, diante de um adversário difícil, mostrar que recuperando os jogadores que estão no departamento médico, o Barcelona tem muita capacidade de competição. Veremos. É isso, meus caros. Vamos ver o que acontece no jogo contra o Real Madrid amanhã.